para individualidades aqui, tá? Eu vou começar com quem ganhou o melhor em campo, e depois a gente vai pro cara que, quem sabe, a gente aqui vai concordar que tenha sido o melhor em campo. Mas, oficialmente, a FIFA deu pro Estevão o melhor jogador em campo. No lance, acho que é no print que a gente mostrou até, e aqui tem uma imagem, mas no print que a gente... essa é a saída errada de bola do Porto, logo no início. Grande chance do uns Palmeiras. 10, 15 minutos, né? Isso. Acho que uns 10, 10. mais ou menos. Uma saída de bola errada, e aí rola uma bola lá do lado esquerdo pro Estevão aqui, quase na entrada da grande área, e ele chuta, passa bem próximo, né? Do lado direito ali do goleiro. Olhando pelo lado do goleiro, nunca sei se a gente fala do lado esquerdo ou do lado direito, porque... Não, lado direito do goleiro, pra mim. O lado direito do goleiro ou o lado esquerdo do atacante? Mas pra mim, nesse caso, é o lado direito, apesar que a bola não entrou. Enfim, a bola não entrou e o Estevão teve uma outra oportunidade. E aí eu não conseguia identificar se o Estevão fura, se Eu acho que ele não foi bem pro nível Richard dele naquele Rios, lance. do Rios. Ele não vai dizer que ele com o atrapalhou o Rios, Rios. porque ele estava à frente do Rios, e na dúvida entre Rios e Estevão, você deixa o Estevão finalizar, mas ele se atrapalha com a bola, o Estevão. Eu acho É que, mais no pro nível geral, dele. ele não fez um jogo catastrófico, mas ele não fez um grande jogo. Acho que Não, foi um Para jogo ser o melhor do dele, jogo, não. para ser o melhor do não. campo, eu acho que não. Então concordamos aqui que ele não foi o melhor em campo. Não, concordamos. eu acho que tomou Mas não- muitas decisões ruins hoje no jogo. Mas tu diria que foi uma atuação decepcionante? Não. Não, decepcionante. Mas não não, pra ser o melhor em campo. Teve um lance que a gente até brincou logo no finalzinho do razoável. primeiro tempo, que ele tava Razoável. dividido na ponta Nota esquerda. 6, pra mim é nota 6. Que é que a gente até brincou, que ele tá tão pouco acostumado a jogar pela ponta esquerda que eu acho que ele se perdeu de noção, assim. Pro nível de Estevão, e até sendo sacado antes, eu não acho que foi o melhor em campo, mas não que tenha jogado mal. Não. Ninguém no Palmeiras jogou mal, assim. Acho que Assim, Maurício menos. Eu acho principalmente mal quando o jogador se esconde de jogo, cara. E era um jogo ele nunca se grande, era um esconde. jogo e assim, ele não se omitiu, ele chamou muita bola. Teve lances que ele foi bem, tem lances que ele não foi. Acho que tecnicamente o Palmeiras hoje no meio pra frente também teve muito erro, cara. Muito erro de passe, Somente no primeiro passe tempo. nas Primeiro costas. tempo, Sabe aquele passe que ele ou vai muito Sim. na frente ou muito atrás? Maurício, eu acho que teve muito O isso durante Maurício o hoje jogo. sentiu, hoje não foi Muito legal. Né? passe na frente Maurício ou foi bem. atrás. O time. Acho que os caras hoje não Também estavam achei. com time legal. Mas, ao mesmo tempo, e aí vou tirar o Maurício também dessa história, porque eu não vou lembrar aqui de um lance específico, tá? Dos outros aqui, dá pra gente lembrar alguns lances. Mas de brigar o tempo inteiro, né? Sim. De estar o tempo inteiro lá isso o dentro do time jogo, ficou participando legal do do jogo o tempo Isso e inteiro. Abel. O Vitor Roque Muito. também. Também, Sim, o né? Vitor tem Mas essa tecnicamente um fibrinha. jogo abaixo do Vitor também. Também. tecnicamente. Eu teria mantido ele. Eu não teria sacado. Eu acho que jogadores como Estevão você não saca antes. Mas eu Tá? achei o Eu Vitor teria Roque mantido o entregando Estevão. o que ele tá entregando a temporada. Nesse lance aí, ele Achou faz abaixo? um corta-luz, não faz? Pra tem esse o- chute do Estevão, não é? Acho que é. Sim. Ele vai muito Dá o bem nesse gatinho. lance. Não, e tem um outro lance que ele recupera ainda no primeiro tempo, que ele recupera uma bola na entrada da área do lado esquerdo, do lado direito, desculpa. E aí recupera essa bola e faz o pivô pra alguém finalizar. Então, assim... Eu acho que foi do nível que ele tá apresentando. Pra mim, no geral, foi do nível que ele tá apresentando. Não brilhou, mas também não foi... Não, Também sem, não. sem bola é aquilo, deixa tudo, enche o saco, não tem zagueiro que fica confortável com ele. Mas com bola, e aí eu acho que não só nesse jogo, eu acho que tem muita jogada que tá morrendo nele. Quando ele precisa sair um pouco da área, quando ele precisa trabalhar um pouco mais a bola. O Flaco entra no lugar dele, tem uma cabeçada logo de cara, E o já Flaco boa. entrou bem. O O Flaco Flaco entrou fez um bem. bom jogo, até fazendo coisas que normalmente não consegue fazer. É. Foi bem o Flaco. Eu não sei, eu tenho a impressão de que a característica do... O Flaco faz mais sentido. a característica do Vitor Roque, eu acho que o Palmeiras vai ter que mudar um pouco o jeito dele jogar pro Eu acho que é Vitor mais do conseguir Vitor- colocar tudo que ele Acho que foi tem mais à no, disposição. eu acho que mais no começo que o Palmeiras estava insistindo muito em bola aérea, né? Quando ele É, chega, não, tava mas e não aí faz o não menor tinha como. sentido. Mas agora acho que já deu uma adaptada melhor, porque existe uma diferença, inclusive, considerável de tamanho, né? Mais de 10 centímetros, sim, né? sim, sim. Faz muita diferença. É o girafa e o tigrinho. Né? Renato, Richard Rios. Cara, pra mim o melhor jogador. O melhor jogador do jogo. E a gente até falava disso na redação, né? A capacidade que o Rios tem pro tal do saltar pressão, né? O que é o saltar pressão? É o jogador que sobe pra pressionar lá em cima. E o Rios vai muito bem nisso. Quando ele vai pra decidir a jogada. Ele vai pra decidir, ele se impõe muito. Jogador que vai receber bola de costas, ele chega atropelando. E assim, fisicamente é um cara que tem uma capacidade gigante, né? Pra repetir movimento em alta intensidade. Eu sempre questiono muito o Rios quando ele precisa baixar bloco e marcar o espaço. Quando você pega jogo que o Palmeiras em vários momentos subia para pressionar
E ele, nesse sentido, vai muito bem. Ele tem um perfil físico também muito interessante, né? Um cara esguio, passada larga, é um falso magro, porque ele é forte também no contato. O próprio Samu, que tem um 1,93, deu 2 choques com ele ali e ele se manteve firme, cara. Sabe? O Rios tem uma capacidade física muito grande e eu acho que muito dessa imposição do Palmeiras que a gente falou, de bate e volta, bate e volta, bate e volta, tem muito a ver com essa repetição de movimento dele. O Rios tem essa capacidade. Eu acho que é um jogador, quando ele chega no Palmeiras, ele tinha muita deficiência de leitura, eu acho que ele ainda tem algumas questões para ler jogo, para escolha, mas ele evoluiu muito no Palmeiras, taticamente. A gente sempre brinca, né? Tinha um ar meio peladeiro, assim, de fazer qualquer coisa e tal. Hoje ele é um jogador que ele evoluiu muito nesse sentido. E fisicamente, assim, é monstruoso, cara. Fisicamente, o Rios é um dos jogadores mais completos que tem no Brasil. Porque tem velocidade, tem força, tem arranque, resistência. Ele vai bem no alto, ele se impõe no alto, ele vai bem no jogo aéreo, ele vai bem por baixo. Então, assim, eu acho que pensando em proposta, ele quer jogar em Europa, esse nível de atuação é o que vai levar ele caso ele quer ir para a Europa, caso chegar a proposta. Acho que é um jogador que já teve algumas especulações, mas o jogo nesse sentido, no que o futebol pede hoje no jogador da posição dele, assim, brutal. Fisicamente, ele atropelou, cara. O próprio Porto já o quis, né? Então. Numa dessa vai querer. Hoje tem o Varela, que é um jogador que eu gosto muito. E ele foi bastante exigido na marcação, porque o Porto estava explorando muito aquele lado ali direito da defesa do Palmeiras, porque o Felipe Anderson já estava amarelado com 9 minutos de jogo, né? E por ali estava caindo o Mora, que é o jogador mais habilidoso, o Samu também trocando muitas vezes de posição com o Mora e estava dificultando muito a vida do Palmeiras. Então, por isso, o Richard também teve que, em vários momentos, ajudar muito mais na marcação, porque o Jai estava ali com uma dificuldade. Já não teve bem hoje. E o Felipe Anderson já estava amarelado. E teve até um lance que o Felipe Anderson ali, eu vou te falar, viu? Correu um risco de tomar mais um amarelo e ser expulso. Então, ele teve que também se adaptar. Só me irritou um pouquinho o comportamento dele nesse lance aí com o Estevão. Porque eu acho que ele reclama antes da hora. É que deu tempo. Deu tempo dele ainda recuperar. Mas ele primeiro reclama, depois ele vai atrás da bola. E a bola tá em jogo, A bola ainda estava em jogo. Não dá pra fazer esse tipo de coisa. O corte que ele dá no cara antes de finalizar essa coisa. Nossa senhora. Aí foi bonito. Nossa senhora. Então, é que ele... Pra um cara da posição e da função que ele exerce no Palmeiras... ele é muito habilidoso no espaço curto, né? Sim, sim. Ele tem futsal. o toque... Ele tem o futsal. Exatamente. Ele Total a futsal. bola cola, ele lida muito bem com a bola o tempo inteiro e no espaço muito curto. Então, eu acho ele muito diferente, assim, pra função que ele faz. Mas, Mauro, tem muito torcedor que tem um pezinho atrás com ele, né? Ele tem essa coisa do peladeiro, assim... Que é pro bem e pro mal, às vezes, né? O peladeiro, voltando um pouquinho, tipo, o Toninho Cerezo, um dos melhores peladeiros que eu já vi jogar, era um craque, não tô nem comparando, mas assim, peladeiro. Eu às vezes não acho ruim, né? Tipo, agora mais pra cima, Pikachu, Paulo Baier, Apodi, e, claro, guardadas as circunstâncias, tá? E características e níveis e tal. Eu acho divertido, tá? Mas às vezes, torcendo para um cara, às vezes, desse peladeiro assim, aí no caso específico é o meu time e tal, às vezes irrita um pouquinho, mas o Richard Rios é um jogador muito interessante. Eu acho até que essa opção do Felipe Anderson, esse cara mais ofensivo como ala pela direita, o Richard, por exemplo, poderia ser testado, é que evidentemente você tiraria um titular absoluto para vir aqui. Um jogo mais complexo que... oremos, como o Palmeiras passa para as oitavas, e de repente você pode trancar com o Aníbal, que até foi bem, e o Emiliano, e botar o Richard Rios para lá direita. Não acho que ele vai o Aníbal fazer fez isso, um bom jogo também. E fez um jogo muito interessante. Voltou a fazer uma partida verdade. boa, como há muito não fazia. Não que estivesse Como no mal. começo, mas né? nesse Quando nível, jogou bem mesmo. Exato. O Aníbal do outro ano. Queria entrar, então, aí na parte da escalação. Surpreendeu, de alguma forma, a escalação Sim. pra vocês? Aníbal... Ele veio com o Aníbal, não Sim. veio com o Emiliano Martinez? Pra mim foi a grande surpresa, assim. Porque Ó, na minha aí cabeça... a escalação inicial. Na minha cabeça estava muito estabelecido que o Martinez era o titular. Apesar de eu achar o Moreno muito bom jogador. Eu acho de bom nível os dois. Sabe? Mas sei lá. Talvez seja algo que vamos até perguntar na coletiva, né? Acho que é um negócio que vão perguntar. Às vezes sentiu alguma coisinha ali, sei lá. Mas no geral, acho que hoje serviu muito pra gente confirmar qual que é a base titular, né? Do Palmeiras hoje. Eu acho, tirando o Martinez ali, esse era o time que meio que encaixou, que ele vem utilizando. A gente ficava muito no Roque ou Flaco Lopes. Acho que no geral é isso, cara. Acho que, enfim, o Abel tem um time. Depois no Paulistão de
de busca muito por esse time, de busca. É um time que começa bem o brasileiro nessa estrutura, né? Com 3 zagueiros. O Giai sendo esse zagueiro pela direita. Mas, como eu falei, ele até varia. Quando ele tira o Felipe Anderson, o Giai não virou um lateral de subida, mas virou lateral de fato. Mas eu acho que... Curioso pra ver se em próxima rodada... Então o Veiga é reserva... mas eu acho que isso já estava estabelecido. Isso já Então. Acho que... Talvez hoje fosse mais concordando Facundo não. ou Maurício. Hoje podia ser até mais Facundo ou Maurício. É verdade, Pode ser, porque o Facundo jogou mais na temporada, Sim, né? vinha jogando bem. É isso. Eu entendo a escalação do Maurício e tal, e no caso do Abel, a gente tem que entender que qualquer que venha o time é compreensível. Você pode discutir a escalação inicial, o desempenho depois. Mas assim, o Abel, ele já notabilizou isso, é um dos méritos dele. Não de toda hora trocar, mas quando troca, ninguém reclama. Mas porque time. eu perguntei do Veiga porque o Renato falou, eu acho que a gente tem aqui a clareza do que é o time titular do Palmeiras. Sim. A gente tem a clareza, inclusive, de Aníbal ou... Essa acho que é a única não clareza. então. A partir da escalação de hoje está em aberto. E até o Flaco, não só pela maneira como jogou, e o Vitor Roque você pode discutir, pro próximo jogo. O Abel já deixou meio que claro, não é que ele vai mudar o time inteiro, mas tem algumas escalações que dependem do adversário, que eu acho também correto. Eu de verdade, eu depende não da acho estratégia, absurdo né? hoje o Flaco ser titular e o Roque não. Em algum Eu não jogo, acho. dependendo Por da desempenho, ideia não. de jogo... Por Não, mas desempenho, não. tudo Desempenho bem, dependendo também. da ideia do jogo, mas vamos lá. Independentemente do adversário, quem você colocaria como titular? Quem é melhor? A princípio, o Vitor Roque. O meu titular seria o Vitor Roque. Mas você tem dúvida... É por mérito. Entendi. Eu não acho que o Vitor... E o Abel também não eu- acha. E o Abel também Eu deixa acho em que aberto depende. O isso. Flaco rateia nos jogos aí, mas a temporada do Flaco é boa. E que já Cara, foi ano passado. E é Mas importante que o Flaco, você... ele perde muito gol. Sim. Sim. Mas a É questão... agoniante. Mas você eu pode te olhar garanto da que é hora. mesmo. Mas eu acho que ele já, mas eu acho que ele já É. perdeu mais. Sim. Não, e o Flaco é o seguinte, você não pode dar a bola no pé dele. É a bola mascada. Ele vai fazer gols, ele faz gol e tal. Você bota a bola um pouquinho meio torta, aquela coisa que o Dadá Maravilha falava pro Zico na época do Flamengo. O gol difícil. Não põe a bola no meu pé. Põe um pouquinho mais pro zagueiro pra entrar rasgando e tal. E assim. E aí eu abraço sempre ao cara que comenta mais na TNT do que Vitor Sérgio, Bruno Formiga, Renatão e todos nós, que o Amaralzinho tá sempre com a gente. Sabia que Te amo, ai, Amaralzinho. Beijo. Ai, Yui. Ele é Sempre maravilhoso. começar assim. Ui. Deixa eu trazer aqui algumas falas. Gosta de Instagram, Maralzinho. Maravilhoso, cara. Instagramer. O Estevão falou, a gente citou aqui um pouquinho o Estevão antes. Acho que ele concordou, tá? Com a avaliação feita pela gente, porque ele disse que não tá satisfeito com a atuação dele. E acho que um pouco do que a gente falou aqui do sentimento do palmeirense, no sentido de... Ele falou, cara, a gente saiu com gosto amargo. Sim. E é isso, de repente, se dissesse pra eles antes do jogo, vamos empatar aqui, galera? Vamos. Agora, depois que viu que foi o jogo, dá pra ter vencido. Então, Eu acho que a maneira como o Palmeiras termina o jogo mostra quem foi melhor no jogo. Também é. Sim. Porque num jogo que teve ali alguma troca... até, sei lá, os 15 do segundo tempo tava bem igual? Eu acho que o Palmeiras era Não, até um tá. pouco melhor, Né? mas assim, o Porto pelo menos trocava. Tem a bola que o Everton pega ali, que é uma bola do Fábio Vieira, né? Que ele Isso. traz pro meio e Começa o segundo bate. tempo. Tem uma cabeçada do Zé. Marcano, Não é Zé Felipe, é Zé Pedro. É Pedro. É que também tem nome de sertanejo também, o Também. zagueiro do... Professor de E história. o Palmeiras do deu nosso- duas bobeadas de bola parada. É que não isso, somam mas mais. assim, normalmente o time que... Como é que eu explico isso? Vocês têm a mesma sensação de quando tá um 0x0, tem time numa luta de boxe, quem anda mais pra frente. Entendeu? Ganharia por pontos. É isso. O Palmeiras termina o jogo em cima dos caras. Pá. Não, eu acho que a gente E pode isso ir Até no o gol judô. do final. E isso mostra Procurou quem mais foi o o jogo. senhor do jogo. É, Quem tomou as rédeas do jogo? Foi Entendi. o Palmeiras. O Palmeiras teve as rédeas do jogo.